do jeito que está. Os carros aumentando e as ruas que nós temos, né? E se pessoas andando cada um no seu carro, no táxi e tal, como é que vai acontecer? O que vai ser? Vai estar enorme. A gente pode ter equipamento, pode ter praça, pode ter tudo, mas precisa de trilhos. Eu acho que a gente está precisando de trilhos nessa cidade, não está? Nessa cidade não, em todas as cidades, não vamos dizer assim. Botar o transporte para mulher. Hoje eu moro na região oceânica. A nossa região tinha levantado a mão primeiro. Vamos ter uma hora. Na verdade, eu acho que está inscrito depois. Quem está inscrito? Eu acho que o que se manifesta aqui hoje é o problema, quer dizer, o problema mais grave, nós diríamos que nós poderíamos classificar em algumas gavetinhas. A mobilidade atinge a todos. Nós hoje, eu arriscaria dizer que o problema mais grave de Niterói é a mobilidade sim. Né? Porque o trabalhador gasta muito tempo do seu dia no trânsito. E aí o trabalhador de renda mais alta, de renda mais baixa. Então todos estamos sendo tratados. A outra coisa é a questão das áreas mais precárias. Então me preocupa um enfoque que trate, que dê uma ênfase à imagem da cidade, sem tratar da informalidade de atividade produtiva, de habitação, porque é nessas áreas que a gente sente a maior precariedade em termos de falta de serviços, falta de infraestrutura, saneamento. Você tem água, mas você não tem esgoto em todas as favelas. E se você andar pelos assentamentos, você vai ter muitos que não têm água também. Então, eu acho que a gente tem que ver, assim, eu acho que tem que tentar compatibilizar isso. Eu acho que não é possível a gente ficar exacerbando esta visão de que temos que valorizar enquanto espaços públicos, mas nas áreas que já estão tratadas, que é o que está acontecendo hoje em Niterói, objetivamente. Moreira César é um exemplo disso. Então, eu gostaria de ver tratado no plano diretor, já que é a lei maior, já que está já atravessada pelo CUR e atravessada pela OUC. Já estamos prevendo um aumento, quer dizer, uma produção edificada que dará conta de uma população que vai estar em decréscimo. Então, acho que não precisamos trabalhar com muitos aumentos de gabarito que só vai servir. Eu não sei nem se a gente está criando, como em outras cidades, que até têm sido citadas como exemplos, um estoque de prédios vazios. Quando a gente vê os slides das cidades, né, que aprovam esse tipo de planejamento, operação urbana consorciada, etc., o que está se produzindo é um estoque de edificações vazias. Então, acho que a gente vai ter que discutir. Acho que essa é uma discussão emocionante, né? E que deve ser feita com muito cuidado, com muito vagar. E aí eu pediria que os mapas têm que ser mais claros. A gente eu sei o que é você produzir mapas com cores que contrastam, para a gente poder entender. Letras grandes para a gente poder enxergar. No papel dá para ver. Não, no papel eu vou ver. Não, esse é o nosso nome Esse é o para a gente problema. apresentar. Né? Mas eu acho que tem que fazer um esforço para que todos vejam. Para poder todo mundo entender. Na realidade, eu sou morador da região oceânica. Quem mora na região oceânica, seja trabalhador que usa ônibus, ou seja rico que usa um carro Audi, qualquer um que for, que não seja helicóptero, demora, em média, mais de 4 horas por dia. 2 para ir, 2 para voltar, até o Rio de Janeiro. No nosso horizonte, o que se apresenta é a questão do túnel, ou seja, o túnel
basicamente transfere a problemática do Largo da Batalha para São Francisco, ou se não, ou seja, qual é o escoamento? Porque vai ter um aumento de gabarito apressado no curso de Pendotiba, provado antes. Então, ou seja, a única coisa que eu vejo, não tem nada definido, certo, em termos de mobilidade pública, em concreto. Se as barcas são só para um setor social, certo, não pode ser aumentada. Não querem nem prometer para o governo da cidade, não é isso? Tem alguma proposta em relação a isso? Não tem. Então, Aumentar o que? A frota? Ou seja, falando de gargalo, a gente já tem um passivo, certo? Já cada trabalhador dessa cidade, desde os que são mais caros por hora de trabalho até os que são mais baratos, certo? Os companheiros, inclusive aqui, devem saber disso também, estão dedicando 4 horas de seu lazer, certo? De sua relação com a sua família, provavelmente do cuidado da saúde, para viajar. Esse que é o grande gargalo, como estava colocando o senhor. O grande gargalo não é o gabarito, com certeza. O gabarito tende a, certo, aumentar os problemas que a gente já tem. Sim, mas não é só gabarito também que é a questão. Quando a minha colega estava explicando o comércio local, e a gente vê essa concentração nos grandes eixos rodoviários, né, da cidade, isso também prejudica a mobilidade, porque é a pessoa que para o carro, quer parar o carro na porta da padaria ou da farmácia. Então, a má distribuição também de determinadas atividades, ela contribui para agravar problemas de mobilidade. Então, também, por isso, o plano diretor é uma oportunidade da gente pensar a coisa de maneira integrada e não só. Se a gente tivesse aqui discutindo o plano de mobilidade, a gente não teria essa possibilidade de pensar no comércio local. Mas a gente tem, essa é a vantagem de estarmos tratando do plano diretor. Então a gente tem que pensar em tudo que contribui para essa situação da mobilidade. É indiscutível que a mobilidade é um problema sério. A gente não precisa fazer pesquisa para saber disso. Mas não basta, como eu disse, não há uma varinha mágica de dizer que assim vai. Se a gente colocar o metrô, VLT e todos os qualquer tipo de BRTs da vida aí, a gente não vai conseguir resolver se a gente não resolver determinadas outras questões. É isso, tem que ser tudo junto. Não é em oposição a, é junto com, né, o que eu estou falando. Então nós temos que pensar soluções de transporte público coletivo e temos que pensar também em uso do solo que favoreçam essa melhor distribuição. Isso. Paulo. Já tinha levantado? Eu percebo que o plano diretor, no primeiro momento desse trabalho, esses dados todos são dados de um cenário existente, né, um cenário atual, e se faz projeções para um cenário desejável, um cenário... Não, é só inicial. É se nada for feito, para onde é que a gente vai? Agora, dentro desse nada for feito, existem algumas menções que dá para ser otimista ou pessimista nas projeções. Mas ainda assim é só inicial. Então nós temos, se nada for feito, vai se alongar determinada situação, ou piorar ou melhorar. Bem, mas é para isso que existe o plano diretor, exatamente executar isso. Então o plano diretor vai tentar de alguma forma mitigar esses problemas ou diminuir esse inercial que aconteceria. Isso. Então eu pergunto, isso pode induzir comércio, pode induzir serviço, pode induzir moradia para outros lugares, outros centros, a tal centralidade que se fala.
Eu pergunto, não seria o caso, então, talvez, não sei se seria válida, é uma pergunta mesmo, que o senhor domina essa matéria, não seria o caso de perguntar, fazer uma pesquisa, para perguntar às pessoas aonde as pessoas gostariam de morar? Tipo, você está satisfeito com onde você mora? Sim, não. Sim, está satisfeito. Não. Por que não está satisfeito? Porque aonde gostaria de morar? Seria o caso de detectar, isso seria válido, seria lógico, ou isso não tem nada a ver? Eu acho que se a gente tivesse apenas o interesse imobiliário, como plano de fundo, sim. Mas o desejo, eu tenho certeza que quem mora numa comunidade vai querer morar em Icaraí. Né? Ou não. As relações sociais que você quer manter. É muito difícil e o desejo das pessoas normalmente não é uma realidade, é apenas um sonho. Eu adoraria ganhar na loteria. Agora, entre eu querer e eu acertar lá os números da loto, há uma distância muito grande. Simplesmente eu faço assim, acho que a primeira, a senhora colocou com relação, se o interesse fosse só imobiliário. Eu coloquei mal, eu não posso perguntar, professor, se alguém quer ganhar da loteria. Não, mas pergunta só uma parte, sim, eu não penso que essa pessoa quer ser feliz. É isso que eu estou perguntando. Eu me expressei mal, a senhora desculpa, mas eu me expressei mal. Eu estou pensando em tentar atender desejos que são legítimos. Pode ser que a pessoa que mora na favela, ela não queira sair de lá. Ela queira continuar lá desde que ela tenha acesso ao lixeiro, Casas Bahia entregue a televisão, tenha segurança, ela não vai querer sair de lá. Não necessariamente. Então, na minha modesto conhecimento, talvez fosse válido perguntar. Então eu reitero a pergunta, pedindo que a senhora, por favor, entenda que eu não quero saber se ninguém quer ser feliz. Mas perguntar se é feliz, você fazer pesquisa. A senhora acha então que isso não seria eu acho que validade? Eu não estou falando do imobiliário, não. Eu não estou falando aqui com um representante do setor imobiliário, não. Estou falando de uma pessoa que anda de ônibus, realmente vai vir de Pendotiba para o centro, é 1h45, eu pego ônibus para 1h45, para 1h45 para voltar. Eu sei, imagino que seja a vida numa comunidade sem Casas Bahia, sem lixo, sem médico. Então, mas ao invés de perguntar onde as pessoas gostariam de morar, quais são as características do local onde ela desejaria morar. Aí sim, caberia. Então, olha, eu quero morar num lugar onde eu não gaste 1h45 do trânsito, onde as Casas Bahia saibam reconhecer meu endereço, onde o lixo seja retirado diariamente e por aí vai. Eu acho que, mas isso, será que a gente precisa perguntar de fato para a população? A gente não sabe de antemão essas respostas? Você queria responder? Eu não queria reduzir o plano diretor a opção de local de moradia, porque não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando dos vários usos que uma cidade abriga. E a cidade, esses usos se complementam e se agregam um fator de atração em alguns pontos específicos do território. Esses pontos são importantes para quem mora, independente da qualidade da habitação interna. Esses pontos são o território onde ele mora, é o bairro, é a região. Então, eu acho que a pergunta, eu não acho que leve a ponto. Eu não acho que ela produza dado para um plano diretor. Acho que o plano diretor, o que a Silvia começou a colocar, de acessibilidade, de ter qualidade, aí nós começamos a configurar um cenário de desejo importante e multifuncional. É onde você quer trabalhar, a relação de distância que você quer da casa-trabalho, é a acessibilidade para o seu lugar, ser reconhecido endereço, certamente esses aspectos são importantes. O esforço que nós estamos fazendo no diagnóstico, de espacializar tudo, é para poder convergir esses dados. E um pouco disso já aparece no cenário inicial. Aonde está o gabarito, aonde está o interesse em comprar ou não, aonde estão as centralidades que emergem.